Aproveita os santos, das dúvidas do santo, para poder a gente também tirar essa dúvida, né? Isso. Ele faz isso com nós, né? Então, a comunhão espiritual produz os mesmos efeitos que a comunhão sacramental. Já começa dizendo isso. Que a comunhão espiritual tem o mesmo efeito que a comunhão sacramental. Que é a comunhão sacramental que você recebe. A hóstia, né? Conforme a disposição de quem faz. Conforme maior ou menor carga de afeto com quem deseja receber Jesus, o amor ou menos intenso. O seu desejo de receber Jesus. Veja só. Quão preciosa seja a comunhão espiritual. Jesus disse a Santa Catarina, olha aí, em uma visão. A santa temia que a comunhão espiritual não tivesse nenhum valor. Ela pensou assim, se comparada com a comunhão sacramental. Jesus lhe apareceu em visão com 2 cálices na mão e disse-lhe, neste cálice de ouro, ponho as tuas comunhões sacramentais, e nesse cálice de prata ponho as tuas comunhões espirituais. Esses 2 cálices me são agradáveis. Né? Apareceu para ela, botou um cálice de ouro com as comunhões sacramentais que ela recebia em espécie, e o cálice de prata com as comunhões espirituais também que ela recebia. Então, os 2, nosso Senhor falou, que é agradável a ele, né? É do agrado. Isso. E a Santa Margarida Maria Lacoque, que com muitas indulgências costumava evitar enviar os seus flagelos, inflamados desejos, clamando por Jesus no sacrário. Uma vez Jesus disse, para mim é de tal modo, querido, o desejo de uma alma tem de me receber, que eu me precipito nela, cada vez que ela me chama com seu desejo. Quanto tenha sido a amada pelos santos comunhão espiritual. Não é difícil entrever. A comunhão espiritual satisfaz, pelo menos em parte, aquela ânsia ardente de ser sempre um com quem ama. O próprio Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está em João 15:4. E a comunhão espiritual ajuda-nos a ficarmos unidos a Jesus, ainda que estejamos longe de sua morada. Outro meio não há para aplacar o anelo do amor que consome os corações dos santos. Como uma serva suspira pelos cursos da água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Está no Salmo 41:2. E assim é o gemido dos santos. O meu esposo querido, exclama Santa Catarina de Gênova, eu desejo de tal modo a alegria de estar contigo, que me parece, deixa eu botar aqui, que, se eu estivesse morta, suscitaria para receber-te na comunhão. A beata Águeda da Cruz sentia tão agudo o desejo de viver sempre unida a Jesus Eucarístico, que chegou a dizer, se o confessor não me tivesse ensinado a fazer a comunhão espiritual, eu não teria podido viver. Então, ela fazia com frequência a comunhão espiritual. Santa Maria Francisca das 5 Chagas era igualmente comunhão espiritual o único alívio para a dor aguda que sentia, quando ficava fechada na casa, longe do seu amor, especialmente quando não era permitido fazer a comunhão sacramental. Então, ela subia ao terraço da casa e olhava para a igreja, suspirava entre lágrimas, felizes aqueles que hoje te puderam receber no sacramento, ó Jesus. Felizes os sacerdotes que estão sempre perto do amabilíssimo Jesus. E assim só a comunhão espiritual podia tranquilizá-la um pouco. Deixa eu dizer outra aqui, ó. Santa Ângela Merece tinha uma especial predileção pela comunhão espiritual. Não somente fazia muitas visitas, muitas vezes a exortava a outros a fazê-la. Chegou a deixá-la como herança às suas filhas, a fim de que praticasse sempre. São Francisco de Sales não deve ter sido talvez toda ela corrente à comunhão espiritual. Era a propósito o santo fazia uma comunhão espiritual pelo menos cada quarto de hora. Quarto de hora é a cada 15 minutos. Ele fazia comunhão espiritual. A cada 15 minutos ele fazia comunhão espiritual. Para você ver. Então, assim, as pessoas pensam que a comunhão espiritual não é válida. É. Porque só em fato de a gente estar respeitando o que Deus está fazendo, está pedindo para nós o respeito com Ele, porque hoje a gente sabe que estão profanando o Santíssimo Sacramento, não tem aquele respeito. A gente vê que as pessoas não têm respeito com as vestes, não têm respeito com Jesus sacramentado. Então, a gente está na obediência.
Então, se a gente está na obediência e está fazendo a comunhão espiritual, ele está vindo em espírito. Eu não sei se vocês lembram aquela passagem de Garabandal. Quando Nossa Senhora apareceu lá em Garabandal, a Conchita, lá, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Os anjos vinham e davam comunhão espiritual para as meninas. Aí o padre mandou perguntar de onde é que ele tirava aquela comunhão. Aí perguntar para o anjo, né? O anjo dos sacrários. Aí, mas se não tem, dos sacrários eu tiro a comunhão e dou para as meninas. Dava comunhão espiritual para as meninas. Então eu penso assim, que a gente também, quando está ali comungando espiritualmente, os anjos dão essa comunhão para nós. Espiritualmente. Isso mesmo. Eu já vejo muito essa parte de Garabandal, sabe? Eu fico analisando isso, né? Que o anjo vem, porque as hóstias estão consagradas e estão lá no sacrário. Isso. Então o anjo, ele tem, são aquele santo que é São Geraldo Magela. Ele era novinho e ele tinha vontade de receber Jesus. Aí o bispo não deu porque ele tinha pouca idade, não sei se era 7 anos, 8 anos, não podia. O desejo dele era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que São Miguel foi lá, na casa dele, levou a hóstia e deu a comunhão para ele. Está lá na vida de São Geraldo Magela. Para você ver, então, como ele fala aqui, o desejo. Então, se a gente está lá no maior respeito, no santuário, penso eu, está todo mundo rezando, no maior respeito com o Nosso Senhor, faz essa comunhão espiritual, recebe a água benta, meu Deus, a gente está recebendo. Então, e tem santo aqui que fala, se possível, a gente rezar diariamente, assim, no sentido assim, tu rezou o rosário, reza a comunhão espiritual. Tu rezou a oração pelas almas, um texto pelas almas, uma via sacra, reza a comunhão espiritual e oferece para elas, sabe? Então, tudo isso são meios, é a misericórdia de Deus, querendo também, tudo é misericórdia para nos salvar e salvar as almas, né? Nesse sentido, né? Ele vê meios para salvar a gente e poder também a gente oferecer, né? Também uma troca também, nesse sentido, né? Acho que até uma mensagem, a senhora fala que a comunhão espiritual era válida por Jesus, e agora, ainda mais agora que vai fazer essa troca da hóstia, né, essas coisas todas aí, já é bom a gente as pessoas estarem, né, sempre rezando essa comunhão espiritual. A comunhão de Santo Afonso, né? Esse livro aqui, foi até a Graziele que me emprestou, eu tirei uma cópia, Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Muito bom esse livro. Então ele fala um pouco sobre o respeito na Eucaristia, ele faz a questão de Nossa Senhora, do Rosário, do respeito da tudo. Mas eu achei bem interessante nessa questão da comunhão espiritual, sabe? Nós vamos apresentar no Rosário da segunda-feira, a comunhão espiritual. E essa comunhão espiritual eu coloquei nesse livrinho meu que eu fiz para as almas do purgatório, bem no final, página 103, no final. Eu só queria ler mais um pouco aqui sobre a duração das penas das almas do purgatório, a página 12 nesse livro aqui. Assegura-se São Vicente Ferre que há almas que ficam no purgatório um ano inteiro por um só pecado, por um ano inteiro por um só pecado, preste atenção. A Santa Francisca afirma que a maioria das almas do purgatório lá sofrem de 30 a 40 anos. Muitos santos viram almas destinadas a sofrer no purgatório até o fim do mundo. As almas simples e humildes, sobretudo as que muito sofrem neste mundo, com paciência e se conformam perfeitamente com a vontade de Deus, podem ter um purgatório muitíssimo abreviado, às vezes horas. Então, essas pessoas que sofrem aqui na terra, que têm paciência, que não reclamam, não perseguem os outros, não julgam. São Paulo da Cruz, estando em oração, viu que batiam a porta com força. Que queres de mim? Pergunta. Quanto que sofro, quanto sofro, meu Deus. Sou a alma daquele padre falecido. Há tanto tempo estou num oceano de fogo. Há tanto tempo. Parece 1000 anos. E São Paulo da Cruz conheceu logo e respondeu admirado. Meu padre, faz tão pouco tempo que faleceu e já me falas em 1000 anos? O pobre padre pediu sufrágio e desapareceu. São Paulo da Cruz, comovido, e orou muito por ele. E no dia seguinte celebrou a Santa Missa pelo defunto. Viu-o então entrar triunfante no céu
na hora da comunhão. O Papa Inocêncio III apareceu a Santa Ludvigardes, dizendo que deveria ficar no purgatório até o fim do mundo. Um papa, não, até o fim do mundo, por algumas faltas no governo da igreja. Nosso Senhor mostrou-lhe 4 padres que estavam lá já há mais de 50 anos, por admitirem mal o Santíssimo Sacramento, por admitirem mal. Agora imagine esses que dão a Santa Hóstia na mão de negam para dar de joelho. Santa Verônica Giuliani fala em uma irmã que deveria ali permanecer tantos anos quanto passou neste mundo. Ao padre Scoff de Livoni foi revelado que um banqueiro da Antiquérpia estava no purgatório há mais de 200 anos, porque tinha rezado pouco por ele. Toma, pois, a resolução de jamais deixar passar um dia sequer sem rezar pelos parentes falecidos. Tem piedade daqueles que nos deixaram e que agora estão sofrendo. Pensa nos momentos da família, nos membros da família que faleceram e que tens deixado em tão lamentável total esquecimento. Aquele vídeo nós passemos mal, mas que tanto sofrem. Ó. O padre Luiz Manassi era fervoroso devoto das almas, viajando por